Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Vamos então começar este Café Central. Hoje já o dissemos, o nosso convidado é o Dr. Eurico Monteiro, com quem iremos falar daqui a pouco. A nossa conversa de abril, estamos a recordar os 50 anos do 25 de abril de 1974. Já lá vamos à conversa com o nosso convidado de hoje. Hoje é o Dr. Eurico Correia Monteiro, nasceu em 1956 em São Tomé e Príncipe, onde os pais se encontravam imigrados. Militante do PAIGC, foi preso aqui na cidade da Praia em janeiro de 1974, com outros dois jovens companheiros, Homero Vieira Lopes e Luís Cunha, quando tinha 18 anos. Depois de interrogado pela PIDE-DGS, foi desterrado para Angola, mais concretamente para a Foz do Cunene, onde já se encontrava um grupo expressivo de outros nacionalistas cabo-verdianos que viriam a ser soltos em 25 de abril, depois do 25 de abril de 74. Eurico Monteiro entra depois em ruptura com a direção do PAIGC, naturalmente quando regressou a Cabo Verde, na sequência do chamado processo trotskista. Viria a ser um dos fundadores do Movimento para a Democracia, com a abertura política em decorrência das eleições de 13 de janeiro de 1991. É chamado para o governo, tendo desempenhado as funções de Ministro da Justiça, Administração Pública e Trabalho entre 91 e 93. A altura em que abandona o MPD e funda o Partido da Convergência Democrática, o PCD. É atualmente embaixador de Cabo Verde em Portugal. Doutora Eurico Monteiro, bom dia, obrigado já agora pela disponibilidade. O senhor é um dos mais jovens opositores do regime colonialista português a ser preso e desterrado para Angola. Pode recordar-nos esse momento em que é detido pela Polícia de Segurança Pública? Nessa altura, segundo julgo saber, janeiro de 74, a sua tarefa era mobilizar os jovens para a causa da independência através de distribuição clandestina de panfletos e de colagem de cartazes. E é precisamente numa dessas ações que se dá a sua prisão, não é assim? Pode recordar-nos esse momento? Muito bom dia, Carlos Santos. Em primeiro lugar, para agradecer esta oportunidade neste contexto de celebração de 25 de Abril, poder também contribuir de alguma forma para reavivar a memória, começando já logo por adiantar que eu não tenho especialmente muito boa memória, quer dizer, às vezes faltam alguns detalhes, mas coisas que considero, coisas que são essenciais, digamos, com um pouco esforço, é seguramente ser mais preciso. Doutor Moro, tratando-se de acontecimentos muito importantes, muito relevantes da minha vida, acho que aquilo que é mais essencial, aquilo que de facto é de maior importância, creio que não me hei de esquecer-nos, pelo menos em certos detalhes. Não, eu posso dizer até que tive sorte de ser preso com mais um colega meu e ter passado, digamos, só escassos meses na prisão, e logo no princípio, portanto, de 1974 veio acontecer de facto o 25 de Abril e tive esta sorte, não como outros colegas que estiveram, portanto, anos na prisão, mas já lá vamos. E nós muito bem cedo, particularmente a partir de 1970, 1971, ainda muito jovem, mas por influência de várias pessoas, mas particularmente eu gostaria de mencionar um nome de uma pessoa que foi para mim muito importante nesta mobilização da causa para a independência, que infelizmente veio a falecer em Angola sem ter voltado a Cabo Verde, porque o pai é cabo-verdiano, é o Homero Ilídio Vieira Lopes, que é sobrinho do Felisberto Vieira Lopes. O pai dele é cabo-verdiano, mãe angolana,
e acabou por ficar em Angola para, digamos, retomar o conhecimento que deixou a mãe quando era muito, muito pequeno e queria retomar, digamos, o contacto com a mãe e acabou por ficar, portanto, em Angola e depois veio a invasão da África do Sul, alistou-se nas fileiras do MPLA e acabou por morrer sem voltar a Cabo Verde. O Homero Ilídio Vieira Lopes era um homem, era professor primário naquela ocasião, ainda muito jovem, mais velho do que eu, mas devia ter por aí os seus 19 anos, talvez não mais do que isso, quando com alguns colegas do liceu, particularmente o José Filomeno Monteiro, também o João Leitão Monteiro, agora já vamos a falar de Monteiro, o João Leitão Monteiro, o Amílcar Cupertino, que veio a ser também mais tarde o presidente da Câmara Municipal da Ilha do Maio, isto falando, portanto, do pessoal do coisa do liceu, mas também o nosso amigo Luís Cunha, e, portanto, também aluno do liceu, colegas, portanto, do liceu, havia um grupo, havia o Francisco, que é o nosso Tibédio, o nosso amigo, portanto, também Tibédio, também estudante do liceu. Era um grupo de estudantes do liceu e que, de alguma forma, foram tocados não só pelas informações, pelos conhecimentos de Homero Ilídio Vieira Lopes, mas também pela sua paixão pela luta da independência de Cabo Verde. E era, digamos, uma fonte não só de conhecimento, ele tinha textos, tinha livros, ouvia, portanto, a rádio, estava atento a notícias internacionais, mesmo com algumas dificuldades, e era um entusiasta, era um homem de muita paixão, e, sobretudo, diria quase, o Homero Ilídio Vieira Lopes era um temerário. Era um homem que, pela causa da independência, pouco se importava, diria quase, com a liberdade e com as outras consequências. Acima de tudo estava a sua paixão pela luta pela independência. E foi muito contagiante. E ele, a partir do momento que entrou em contato connosco, portanto, no liceu, por onde de vez em quando e passava, sendo ele professor primário na ocasião, mas estava na praia, portanto, de vez em quando, passando, portanto, por liceu e vendo e ouvindo as nossas discussões, aquilo que nós estávamos muitas vezes a falar de Portugal, estávamos a falar dos portugueses, da administração colonial, mas sem a consciência propriamente da independência. Ele viu que ali havia terreno fértil e ele começou, de facto, a semear as suas ideias. E muito facilmente ali se constituiu, portanto, um grupo pró-independentista, pró-independência, desses jovens que, de facto, frequentavam o liceu nessa ocasião. E como jovens irrequietos que nós éramos, nós não queríamos ficar apenas pela ação, digamos, pela contemplação, mas também pela ação. A nossa função era de espalhar a palavra, fazer também como Homero Ilídio Vieira Lopes fazia, que era também mobilizar mais gente, recrutar, portanto, mais jovens. Mas, e foi precisamente numa dessas ações é que os senhores foram detidos pela polícia. Exato, e pouco tempo depois, porque eu diria até talvez uns anitos depois, porque nesta tarefa nós ainda vivemos alguns anos na clandestinidade. Digo isso também porque depois desta primeira abordagem subsequente, nós começamos a organizar no liceu e a fazer panfletos e não sei o que, etc., com palavras de ordem contra a ordem colonial, e a distribuir poesias anticolonialistas, a distribuir, portanto, textos anticolonialistas de vários poetas e escritores cabo-verdianos, mas também de vários políticos, designadamente, portanto, da Amílcar Cabral, mas também começamos também a entrar em contacto, fomos abordados por também pessoas ligadas ao PAGC na ocasião. Eu destaco o Sérgio Centeio, que era professor no liceu. E, portanto, também entramos em contato com o Sérgio Centeio, que, de certa forma, era uma espécie de coordenador, portanto, da nossa sala. E, a partir daí, estabelecemos outros contactos.
na cidade da Praia, com vários elementos. Havia uma casa do platô onde também frequentávamos, havia várias pessoas que ali passavam e, portanto, começamos a fermentar e a dinamizar a luta. Até certa altura nós começamos, na verdade, a produzir esses documentos, a fazer circular, portanto, esses documentos por Liceu. E um dia, quando nós estávamos à noite a colar, digamos, cartazes que nós tínhamos feito, também com poemas revolucionários, com palavras de ordem revolucionárias, com textos revolucionários, enquanto estávamos a colar cartazes, a Polícia de Segurança Pública surpreendeu-nos, e era quase a alta madrugada, seguramente muito depois de meia-noite, uma das 2 da manhã. Estávamos quase tranquilamente num ambiente que parecia tranquilo, muito sereno, sossegado, e de repente aparece a Polícia de Segurança Pública. O oficial da Polícia, 2 oficiais da Polícia, seguramente teriam visto outros cartazes e foram, digamos, de cartaz em cartaz, seguindo, portanto, seguindo o trilho de cartazes, as pistas, e foram ao Liceu, onde estávamos tranquilamente a colar os cartazes. E foi, de facto, a prisão. Fomos presos, eu e o Homério Lídio Vieira Lopes. Havia também o Luís Cunha, mas ele, quando a polícia se dirigiu para nós para nos prender com armas empunhadas, e Luís Cunha aproveitou, digamos, para fugir. E fomos presos e fomos na esquadra da polícia, e a polícia, como queria mostrar o seu serviço, começou logo, digamos, a sessão de interrogatório e de tortura, de espancamento. A sessão de espancamento, porque queria mostrar serviço, e quando, portanto, no dia seguinte fôssemos entregues à PIDE, para já terem, digamos, todo o trabalho feito e mostrar, digamos, o trabalho orgulhoso, digamos, do trabalho que teriam, portanto, feito. E começou, portanto, o interrogatório e a sessão de espancamento, mas, claro, nós, jovens resistentes, entusiastas, digamos, a pancada, por muito dura que fosse, mas digo isto com toda a sinceridade. Não sou, diria, especialmente, digamos, temerário, como seria, portanto, o Homério e Lídio Vieira Lopes, mas aquela pancada estava longe de nos fazer ceder perante a polícia, portanto, de segurança pública naquela ocasião. Mas há um episódio, mas há um momento em que mais, digamos, atormentava na altura, que era a privação do sono, sobretudo quando eram colocados em posição, digamos, de estátua, não é? Na Polícia de Segurança Pública, não, porque ali era mesmo espancamento, tipo, sobretudo socos, murros, portanto, na barriga, no estômago, em zonas mais moles, digamos assim, não é? Também alguns bufetões, também recebemos chapadas e coisas, mas sobretudo murros, pontapés na zona do estômago, caíamos, davam pontapés na zona do estômago, e portanto, era espancamento. Eu confesso que o espancamento até, pessoalmente digo, quanto a mim, o espancamento é mais tolerável do que a tortura de sono que fomos submetidos depois, no dia seguinte, na PIDE, nas instalações da PIDE, que ficava ali atrás da igreja, naquela casa cor-de-rosa. E, portanto, ali sim, ali a PIDE raramente espancava. Recebemos alguns bufetões, recebemos alguns murros, mas o método especial da PIDE era, de facto, a tortura de sono. Às vezes as pessoas não imaginam quanto custa estar, digamos, a noite inteira de pé e de cara voltada para a parede, mas de amanhecer e continuar de pé, e ir à noite fazer mais uma ou outra noite de pé e até outro dia seguinte sempre de pé. E sempre que de alguma forma desfalecíamos, éramos espancados, seja com uma espécie de agulhas, uma coisa, portanto, que picava, e às vezes éramos simplesmente, digamos, assustados com gritos de repente, com chapadas, assim, coisa de repente, e às vezes quando não aguentávamos, de alguma forma, portanto, cambaleávamos e até às vezes
caíamos. Basta dizer que durante esses dias tivemos na zona da testa completamente inchada, porque de tanto bater com a cabeça na parede, quer dizer, às vezes o sono era tanto, batíamos com a cabeça na parede e caíamos e levantávamos e tal. E, portanto, enquanto estava nessa posição, ouvia sempre as badaladas do relógio aí na Câmara Municipal. Exatamente. Sempre de pé, cara voltada para a parede, e estava um agente na secretária, portanto, sentado atrás. Não é? Sentar atrás e nós, portanto, o Homero de um lado e outro. Houve vários episódios, mas isso dava quase para fazer um livro nesta história, portanto, tem que pensar nisso. Depois, exato, tem que pensar nisso. Depois o doutor é transportado para Portugal e de Portugal para Angola, portanto, a história é muita. Vamos. Exato, sim. Muito rapidamente, dali fomos para a Cadeia Civil, estivemos ali alguns dias na Cadeia Civil, não posso precisar exatamente se foram 2, 3 semanas ou um mês, creio que ficamos mais ou menos cerca de um mês na Cadeia Civil. Depois fomos então enviados para Portugal e estivemos na prisão de Caxias. E de Caxias estivemos ali perto mais ou menos à volta de uma semana, mas é uma prisão subterrânea, eu tinha pouca noção, subterrânea e muito escura. Escura. Nós vivíamos numa escuridão. Eu numa sala e o Homero também na outra sala. Quer dizer, é uma coisa que eu tinha que palpar, de facto, para conseguir andar. Não vislumbrava quase nada. Às vezes abria uma portinhola, metia uma espécie de tigela com coisas, quer dizer, sopa ou coisas do género, mas não tinha noção de coisa. A sala era absolutamente escura. Eu lembro de uma vez, quando abriram uma sala para ir ao médico fazer uma consulta, para ver se estava tudo em condições. Comigo, quando abriram a porta da sala, a primeira coisa foi tontura, caí, por causa, portanto, da luz intensa. E, portanto, não consigo entrar. E depois, por isso que eu tenho, dizer, uma semana, 8 dias, 9 dias, e pode ser. E então, depois, um belo dia, disseram, afinal, somos uns sortudos, porque agora vamos ser enviados para Cabo Verde. Mas não fomos interrogados em Caxias, não fomos. Ali foi uma espécie apenas de lugar de trânsito. E quando nós pensávamos que íamos, portanto, para Cabo Verde, ouvimos uma chamada para avião para passageiros para Angola, e a PIDE que nos acompanhava, 2 agentes da PIDE que nos acompanhavam, temos que ir. E pronto, fomos lá metidos no avião, algemados, ali para um cantinho mais ou menos, portanto, discreto, e fomos aterrar, portanto, em Angola. Estivemos presos em Angola, numa cadeia, portanto, em Luanda, suponho também mais ou menos que deverá ser por volta de uma semana, cadeia com condições péssimas, confesso. Muito péssimas, porque eu estava numa cadeia de dimensões muito reduzidas. Eu estava sozinho numa sala, mas uma sala muito pequenina, que custava, digamos, estar de comprido sem ter os pés na parede, uma coisa muito curta, muito. Mas também era muito quente, fazia muito calor em Luanda. Permita-me só contar este pequeno episódio. Fazia muito calor e eu estava com muita sede. Queria beber água e não sei o que, etc. Coisa. E às tantas horas depois comecei a bater e a chamar pelo guarda que eu queria beber água. E o guarda já daqui a bocado apareceu e não sei o que, o que eu quero? Água. Ele parou um bocadinho e disse, ok, vou-lhe dar água, e foi buscar uma caneca de água e veio e disse, olha, eu vou-lhe dar água desta vez, mas eu não vou-lhe dar mais, porque a água está ali na sua sala. Eu bebi água e fiquei a ver por todos os lados, não parecia que havia água e coisa, sabe? Pus-me a pensar, depois descobri, de facto havia água. Era uma sanita, aquela sanita era de cimento, e depois tinha uma espécie, portanto, de torneira que é para abrir água, e a água saía, portanto, da própria sanita. Não é? E é a água da sanita que era, portanto, utilizada para descarga, não é? Da própria sanita, era esta água que o homem dizia, não é?
Gostares a dizer, portanto, passei aquele dia, o resto do dia sem beber, passei o dia seguinte também sem beber, mas já não aguentei na noite do outro dia, não tive outro remédio, senão beber água, beber aquela água. Portanto, passaram para aí 4 meses aí, não é? Na fase do Cunene. Portanto, o 25 de abril, exatamente. 25 de abril de 74 apanhou aí em Angola. Exatamente. 25 de abril de Angola, e nós ouvimos, morreu em setembro de 2023 o Hermínio Escórcio. Nós éramos 12 cabo-verdianos e 2 angolanos. Era o Santana Valentim, o Juca Valentim, e o Hermínio Escórcio, eram os angolanos. 2 angolanos que nós encontramos. E nós éramos também, 12 cabo-verdianos. Eram 10 cabo-verdianos e 12 cabo-verdianos. O mais antigo que ali estava, portanto, é o Alexandre de Pina, o Aleixo, que veio depois ser o delegado de governo, portanto, no município da Praia, aqui no município da Praia. Alexandre Pina, que é regente agrícola, mas éramos vários cabo-verdianos. Tínhamos ali o Oscar Duarte, tínhamos o Euclides Fontes, que veio a falecer depois, tínhamos o José Eduardo Rodrigues, tínhamos também o Filinto, estava também o Homero, estava também o Funa, estava também o Focá. Portanto, éramos o Filinto, também funcionário adueiro da zona, portanto, também de São Domingos. Éramos, portanto, 12 cabo-verdianos com mais 2 angolanos. E nós, o Santana Valentim, que era o Santana Valentim, tinha uma pequena rádio, que era um pequeno aparelho de rádio, que lhe tinha sido enviado para o campo de concentração de São Nicolau, num saco de fuba. E, portanto, tínhamos aquela rádio. E de vez em quando mandavam também pilhas, também no saco de fuba. Utilizavam, portanto, como nós éramos abastecidos através do campo de São Nicolau para o campo de Foz do Cunene. E às vezes, então, acontecia coisas dessas, quer dizer, que são, digamos, esses apoio a essas pequenas ações de solidariedade entre reclusos dos diversos estabelecimentos prisionais. E então tínhamos o rádio. E de manhã, acho que foi logo no dia 25, 26, mas creio que ainda durante o dia do 25. E o Santana Valentim veio dizer-nos: aconteceu uma coisa em Portugal, está um conflito qualquer, um rebuliço ali em Portugal, que parece que há um golpe militar e não sei o que, etc. Isto está uma situação confusa, não sabe bem, diz que o governo já caiu, outros dizem que não, e nós começamos logo a discussão, o que é que se ia passar. E 2 correntes se formaram. Formaram uma corrente e diziam: isto já devem ter derrubado a ditadura, não sei o que, a ditadura fascista. Né? E outra corrente: não, isto é um golpe ainda da ala mais radical e mais extremista, defensor da guerra colonial, e portanto isto vai piorar. E portanto não é esta coisa. E depois, quando ouvimos o general Spínola, que tinha sido também governador militar de Guiné-Bissau, etc., o comandante militar, e então essas 2 teses foram ali, portanto, espaços, e estávamos divididos, portanto, nessas 2 teses. O que é que ia acontecer? Era uma revolução, íamos ser libertários, ou pelo contrário, aquilo ia agravar-se e até iríamos ser, portanto, fuzilados. E durante esses dias, portanto, tivemos, portanto, essa discussão, até que um belo dia, uns dias depois, não sei precisar se seriam 4, 5, 6 dias, mas eu creio que no espaço de uma semana, mais ou menos, ou pouco menos, um oficial apareceu ali no campo. O campo Foz do Cunene, já deve ter ouvido falar, é no meio do deserto. Não era propriamente uma prisão com grades, com portas fechadas. Eram, portanto, casas antigas que eram utilizadas uma vez por responsáveis de umas minas e depois por guardas fronteiriços, ficavam para fazer a fronteira com a Namíbia, e, portanto, era no meio do deserto. Tinha que se andar 500 quilómetros de areia para se encontrar, digamos, a cidade de Moçambique. E, portanto, não havia grandes preocupações em matéria de segurança que pudéssemos fugir num meio de deserto rodeado de areia, de centenas de quilómetros de areia por todos os lados.
Muito e bem. então recebemos. E nós mesmo, como éramos obrigados a fazer trabalhos forçados, nós até construímos um pequeno aeroporto, não é? Eu diria, de areia batida, não é? Terra batida, de areia batida, portanto, no deserto. Pisar, e então era um pequeno aeroporto onde pequenas aeronaves podiam aterrar. E numa aeronave portanto, veio um dos oficiais e teve uma conversa connosco. E depois de um incidente que me pareceu, digamos, muito macabro, a circunstância de nos ter posto todos nós na parede, de costas para a parede, e de ter dois homens à frente, armados de metralhadoras, e nós logo pensamos que íamos ser fuzilados naquela ocasião. Como as coisas se passaram, tivemos sempre esse receio. E o homem teria feito isto, achou que isto foi uma coisa de mau gosto. Mas depois para nos anunciar que, na verdade, tinha vindo, portanto, o 25 de Abril e não sei o que, etc., que íamos ser libertados, mas agora que tínhamos que aguardar, digamos, o transporte. E estivemos, de facto, ali. Muito bem. A aguardar o transporte. Depois fomos para Luanda, e de Luanda, dias depois, então fomos embarcados para a Ilha do Sal e depois para Cabo Verde. Praia. Contar na praia, só contar este episódio na praia, eu sempre dá vontade de rir. Sim, temos dois minutos. Ok. Na praia, o Juja, o meu amigo, saiu antes, o José Eduardo Gama Tavares, sim, saiu, nós chamamos Juja de Sr. Pira, ele saiu antes e o Juja começava a gritar e não sei o que com coisa, viva PSGC, viva Mica Cabral, a luta, e eu, à tarde, Juja, disse, meu Deus, mano, o que é que este homem está a fazer? Nós vamos outra vez para Angola, imediatamente. E quando ele saiu, portanto, ele desceu as escadas do avião, saí e eu dei com aquela multidão, com bandeiras, palavras de ordem, com gritos. Eu não sabia, verdadeiramente, não tinha vivido o que era liberdade. Está a ver? E portanto, espantou-me. Era a primeira vez da minha vida que vi as pessoas a manifestarem-se, portanto, livremente. Quer dizer, não sabia aquilo que era. Absolutamente surpreendido, absolutamente fascinado, digamos, por aquele entusiasmo, por aquela onda, por aquela movimentação. Nós que dizíamos as palavras muito baixinhas sobre a independência, sobre a liberdade, sobre a Mica Cabral, etc., e ver o Juja e toda a gente a gritar, aquilo foi absolutamente, de facto, fascinante. Nós chegamos, portanto, muito depois de 25 de Abril, já por volta, se a memória não me falha, 6, 7 de maio, creio eu. Doutor Eurico Monteiro, eu queria agradecer-lhe o facto de ter aceitado também o nosso convite para partilhar estas suas memórias de Abril com os nossos ouvintes, e tem razão, de facto a sua vida dava um livro e tem que pensar nisso, deixar esta memória para esta geração, não é? Que não viveu, digamos, o 25 de Abril de 74. Obrigado por ter estado connosco aqui na Rádio Cabo Verde. Não faltará oportunidade para continuarmos a falar de Abril e dos valores da liberdade e da democracia. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado nós, Dr. Eurico Monteiro, esteve connosco a partir de Lisboa.